Alguns assuntos despertam curiosidade e fascínio nas pessoas, sejam pelas histórias que povoam o imaginário popular, sejam pelas lendas, mitos e mistérios que envolvem esses assuntos, como por exemplo, os essênios. No vídeo de hoje, quem eram os essênios? Como viviam e o que aconteceu com eles? Quando você pensa nos essênios, o que vem à sua mente? Homens de branco vivendo em perfeita harmonia com a natureza, passando tempo rezando, pregando o amor, a compaixão e a busca espiritual? Essa visão romantizada dos essênios é retratada no livro O Caminho dos Essênios, escrita por Anne e Daniel. Os autores descrevem suas experiências pessoais de regressão à vida passada para vivenciar e entender os costumes, as práticas e as crenças dos essênios. Eu li o livro. Pela riqueza dos detalhes e as histórias contadas, parece realmente que os autores tiveram contato com os essênios. Vamos juntos embarcar na fascinante história dos essênios. Para tanto, é preciso voltar a um passado distante. O primeiro templo de Jerusalém, construído pelo rei Salomão, foi destruído por volta de 586 a.C. por Nabucodonosor. Os judeus foram feitos cativos e levados à Babilônia. Depois de anos no cativeiro, o povo judeu liderado por Zorobabel construiu o segundo templo. A sociedade era profundamente influenciada pela presença e dominação romana na região, que exercia forte controle sobre Jerusalém e toda a Judéia. Os romanos estabeleceram governadores e administradores locais para impor sua autoridade e garantir o pagamento de impostos. Naquele tempo, a sociedade era constituída por diferentes grupos, incluindo sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, essênios e uma variedade de outras seitas religiosas e grupos políticos. O Templo de Jerusalém desempenhava um papel central na vida social e cultural. O período foi marcado por conflitos tanto religiosos quanto políticos. Os diferentes grupos religiosos divergiam em questões teológicas e práticas religiosas. As tensões entre os judeus e os ocupantes romanos resultou em conflitos culminando com a Grande Revolta Judaica entre 66 e 70 d.C. Jerusalém era um centro cultural e econômico importante, atraindo comerciantes, peregrinos e visitantes de diferentes partes do mundo conhecido da época. A economia estava ligada ao comércio, agricultura e aos serviços religiosos ofertados no templo. Sob o domínio romano, cresceu a influência da cultura grego e romana na sociedade judaica. Isso levou a conflitos culturais entre aqueles que buscavam manter a tradição judaica e aqueles que adotavam elementos da cultura greco-romana. Quase sempre, os conflitos entre dominadores e dominados são marcados pelos sentimentos de superioridade dos primeiros, gerando insatisfação e revolta nos segundos. É nesse cenário que surgem os essênios, que podem ter sido expulsos da sociedade em que viviam, por serem considerados subversivos aos olhos dos romanos, ou tenham livremente escolhido se isolar, pela insatisfação ou pela característica separatista do grupo. Vários autores denominam os essênios como sendo uma seita judaica, que surgiu no segundo século a.C., tendo estabelecido uma comunidade na costa do Mar Morto, em Qumran. A palavra seita aqui empregada não tem o mesmo senso comum que se aplica hoje em dia. As antigas seitas judaicas eram sistemas filosóficos. Os essênios, em particular, divergiam do sistema dominante da época. A maioria dos autores descrevem os essênios como sendo adeptos do celibato, mas também havia grupos em povoados e cidades onde os membros se casavam. O grupo que vivia na comunidade de Qumran achava que os justos deveriam se separar, evitando interação com todos, inclusive com seus descendentes. Eles se alimentavam basicamente de frutas e legumes, banhavam-se em águas como forma de ritual para purificação espiritual, copiavam as escrituras judaicas e escreviam comentários sobre os livros dos profetas. Utilizavam em seus escritos símbolos e alegorias que dificultavam o entendimento,
Mas a comunidade tinha a chave. Eram mais radicais. Tinham uma visão apocalíptica e polarizada entre o bem e o mal. Dividiam a humanidade em dois grupos opostos: os filhos das trevas e os filhos da luz. Os essênios pertencendo à última, é claro. Os essênios de Qumran se consideravam os únicos que possuíam o verdadeiro ensino religioso de Israel e acreditavam que, através de seu fundador sacerdotal, o mestre da retidão, haviam estabelecido uma nova aliança com seu Deus. É provável que os candidatos passassem por uma espécie de iniciação, e ao serem aprovados, seus bens eram divididos com os demais membros do grupo. Em seus rituais, utilizavam água para o batismo e a restauração da pureza. Os essênios permaneceram ocultos por um longo período, pelo menos até a descoberta dos pergaminhos ou manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados na década de 1940 em cavernas próximas a Qumran, 32 quilômetros a leste de Jerusalém. Esse grupo de judeus viviam nesse vale seco de pedras desde a metade do século II a.C. até o ano de 68 d.C. Os documentos encontrados próximos ao Mar Morto, daí o nome, estavam em jarros e continham textos e fragmentos de textos de revelações, leis, usos e costumes de uma comunidade de essênios que se isolaram na região de Qumran. Atualmente, os manuscritos do Mar Morto estão guardados no museu em Israel. Alguns pesquisadores sugerem que os ensinamentos dos essênios poderiam ter influenciado outras tradições religiosas, como o cristianismo primitivo e o mandeísmo. Há fortes evidências que os essênios e a igreja primitiva tinham características em comum, apesar da igreja de Roma ter negado qualquer ligação entre os dois grupos. Um ponto comum era a visão apocalíptica. Os dois grupos esperavam que o mundo acabasse abruptamente e muito em breve. Os essênios aguardavam ansiosamente o Messias. É provável que alguns essênios tenham se convertido ao cristianismo e se juntaram à comunidade cristã de Jerusalém, preservando muitos aspectos do grupo dos essênios. Jesus, um essênio? Pelo que consta no livro citado no começo do vídeo, O Caminho dos Essênios, sim, Jesus fazia parte do grupo dos essênios. Mas e você? O que acha? Responde aqui nos comentários, eu gostaria muito de saber a sua opinião. É provável que João Batista tenha pertencido ao grupo dos essênios. Ele também divergia do sistema dominante da época, pregava a virtude, a retidão e a justiça, usava o batismo como símbolo de purificação da alma. João Batista é considerado precursor de Jesus Cristo. Uma legião romana massacrou a comunidade dos essênios de Qumran por volta de 68 d.C. Algumas teorias sugerem que os mandeanos são hoje descendentes dos essênios que conseguiram escapar do massacre. O mandeísmo é uma religião étnica classificada pelos estudiosos como gnóstica. Veneram João Batista como Messias e praticam o ritual do batismo. Possuem cerca de 100 mil adeptos em todo o mundo, principalmente no Iraque. Você viu no vídeo de hoje quem eram os essênios, como viviam e o que aconteceu com eles. Para você que assistiu o vídeo até aqui, o meu muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, se inscreva. Aproveita e deixa seus comentários e compartilhe esse vídeo. Vai nos ajudar a levar conteúdo de qualidade ao máximo de pessoas possíveis. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Gratidão.